Olá, começamos mais um Bernô Entrevista aqui nos estúdios da TV Bernô, filiada da TV ABCD. Hoje estamos recebendo aqui um assunto muito importante para São Bernardo, que é a saúde de São Bernardo do Campo. E nós estamos recebendo aqui com muito prazer a Odete Gialdi, ela que é secretária de saúde de São Bernardo, que substituiu o Arthur Quioro, que foi um grande secretário aqui para a cidade de São Bernardo do Campo, que virou ministro em 2014 e 2015. A gente está recebendo a Odete. Muito prazer, Odete. Prazer também, um bom dia a todos, um prazer muito grande também de estar aqui. Para mim é sempre um orgulho, uma honra vir falar sobre a saúde de São Bernardo do Campo, sobre a cidade de São Bernardo do Campo, cidade que eu escolhi para morar, que eu escolhi para trabalhar e contribuir para a gente fazer uma saúde melhor aqui na nossa cidade. Odete, antes de começar, eu vou até dar um relato da saúde de São Bernardo do Campo que aconteceu comigo há 3 anos atrás. Todo mundo fala da saúde do Brasil, e comigo eu tive um problema aqui em São Bernardo, que no pronto-socorro central, eu tive todo o atendimento necessário há 3 anos. Então, eu tive todo o atendimento necessário aqui em São Bernardo, e quando fui transferido para São Paulo, eu tive muitos problemas de a gente não ter nem travesseiro para dormir. Então, a saúde de São Bernardo do Campo, na minha opinião, evoluiu muito nesses últimos anos, na gestão do Marinho, mas ainda não está como a população gostaria. Gostaria que você explicasse como anda a situação de São Bernardo do Campo, a saúde de São Bernardo do Campo. Primeiro, quando a gente fala de saúde, eu acho que é importante que toda a população compreenda que é um tema, um assunto extremamente complexo e que é muito pouco provável que a gente tenha, seja no setor privado, seja no setor público, seja no Brasil ou na Europa ou nos Estados Unidos, uma condição de que a gente tenha mais oferta, por exemplo, do que demanda. Então, em saúde, nós sempre trabalhamos com limites. Agora, é inegável, e a gente tem recebido demonstrações de muitos e muitos municípios governados por diferentes partidos que vêm para São Bernardo do Campo conhecer a nossa experiência aqui, conhecer como é que nós construímos uma rede, como é que em tão pouco tempo a gente fez uma transformação na nossa cidade em relação à saúde. E eu não estou falando apenas dos prédios bonitos que nós construímos, porque nós construímos prédios também bonitos para atender bem a população, para que o trabalhador tenha um lugar adequado, com dignidade para ser atendido, e com equipamentos equipados, novos, com boa manutenção. Nós ampliamos muito o quadro de trabalhadores na nossa rede. Nós saímos de 4.000 e poucos trabalhadores que nós tínhamos no final de 2008 para mais de 9.000 trabalhadores na nossa rede. Isso significa mais gente atendendo a mais gente. Tem momentos na saúde pública que se atravessa de grandes demandas, de aumento de picos de demandas. Tradicionalmente, a partir de fevereiro, março, o retorno das férias, acontece uma mudança climática, muitas crianças estavam de férias, voltam para as escolas, e há uma readaptação do organismo e há uma propensão às pessoas adoecerem mais, as pessoas terem mais problemas de saúde. Muitas vezes as pessoas estão de férias, com o corpo mais relaxado, elas voltam, assumem um conjunto de compromissos, o estresse afeta muito, nas férias as pessoas exageram na alimentação, enfim, tradicionalmente todos os estudos mostram isso, que a partir do início do ano, até junho, julho, há uma sobrecarga do Sistema Único de Saúde. Este ano, todo o Sistema Único de Saúde enfrentou um episódio ainda a mais nesse contexto, que foi a dengue, com a zika, com o chikungunya. Nós não saímos ainda dessas epidemias e houve uma antecipação da síndrome gripal, com H1N1, mas também das outras gripes. E o surto que teve no Hospital de Clínicas em São Paulo criou um certo medo, um certo receio na população, que acabou buscando mais atendimento nos hospitais públicos e privados, fazendo com que esses serviços eles sobrecarregassem. Agora, eu queria esclarecer para a população que o tempo de espera, o atendimento, ele não é sempre igual. Ele depende do dia em que a gente procura, do horário que a gente procura. Vou dar um exemplo.
Depois do feriado da Páscoa, naquela semana, nós vivemos uma semana extremamente difícil. Foi um aumento muito, mas muito grande mesmo de procura, que nós ficamos com pessoas esperando leito. Mas nós só temos uma alternativa, a gente atende a todo mundo, nós nunca deixamos de atender ninguém. Então, mesmo que nós temos que acomodar uma pessoa, por exemplo, que está precisando ficar em observação e que fica numa poltrona, a gente acomoda, porque a gente não manda para casa, a gente quer cuidar, a gente quer fazer o exame, está em observação, está dentro de um serviço de saúde. Passada aquela semana, a gente já entrou num fluxo um pouco mais aliviado, né? Estamos ainda com muita demanda, mas segunda-feira a gente tinha um tempo de espera maior. Hoje de manhã, os dados no pronto-socorro me apontam que o tempo de espera para o atendimento pediátrico é de 25 minutos. 25 minutos para ser atendido numa criança que é classificada como verde ou azul. Se a criança é classificada como vermelha, como amarela, uma situação mais urgente, ela é atendida na hora. Então, não é verdade. A gente não pode aceitar que venham e digam que a demora é sempre, né? Que não há atendimento, o que há falta de médicos. A gente sabe o que é a realidade de médicos no nosso país, mas nós estamos com as nossas escalas completas, né? O atendimento nas nossas UPAs é feito também pela classificação de risco. Tem situações em que espera 2 horas, tem situações que espera muito menos do que isso. É bom lembrar, inclusive, viu, Renan, que no último final de semana, a grande mídia informou que o Hospital Samaritano estava com 4 horas de atendimento pediátrico. Então, acho que é importante que a população comece a refletir sobre isso e não se deixar levar por informações, muitas vezes, que têm outros interesses, que têm outras finalidades. A nossa população sabe que ela é atendida, sabe que a saúde pública no Brasil tem grandes limites, tem problemas estruturantes, sim, de financiamento, de capacidade, mas eu não tenho dúvida que em São Bernardo do Campo nós trabalhamos para atender a população, nós cuidamos da população e mais. Sempre que algum usuário traz para nós um problema, a gente vai ver qual é o problema, verifica se teve uma falha e tenta corrigir. Odete, uma coisa assim, essa questão da espera acontece muito, não só em São Bernardo, em São Paulo, nos outros hospitais do ABC, né? Mas há muita reclamação da questão do atendimento, né? Às vezes a pessoa não reclama de ficar esperando, mas como ela é atendida naquele primeiro momento, né? Vocês fazem campanhas para que isso... para as pessoas serem melhor atendidas? Sim, o trabalho em saúde, ele é uma relação entre 2 pessoas, né? Tanto que a medicina mesmo, ela não é uma ciência, ela é uma relação. Muitas das doenças, mesmo a gripe, por exemplo, é resultado de um diagnóstico clínico e implica muito numa relação. E o cuidado em saúde começa desde o momento em que a pessoa chega na recepção até a ser atendida no consultório médico. Que é um cuidado psicológico. Que é inclusive o cuidado, o acolhimento. Nós temos uma expressão, inclusive, que a gente usa, que é o cuidado humanizado, né? Então, nós treinamos, nós capacitamos, nós discutimos muito com todos os nossos trabalhadores de todas as áreas para um cuidado respeitoso, humanizado e que, inclusive, eu converso com os usuários, com os conselheiros de saúde, essa relação também tem que ser recíproca. Muitas vezes a pessoa já chega nervosa, irritada, já achando que ela não vai ser bem atendida, esquecendo que, do outro lado, quem está atendendo também tem uma pessoa que também tem os seus problemas. Agora, o que eu queria só ponderar em relação a isso é que como é um processo de convencimento. Tem dia que, eventualmente, aquela recepcionista, aquela enfermeira, ela está um pouco mais sensível, ela também está passando por um problema, ou seja, médico também fica doente, né, enfermeiro também adoece, também tem problemas os mais diversos na vida, e que ela pode estar um pouco menos receptiva para o usuário. Não é isso que a gente recomenda, né? Só estou dizendo que tem elementos subjetivos, né, não só objetivos, concretos, que interferem nessa relação, porque é uma relação de 2 pessoas. Mas esse trabalho é um trabalho permanente nosso, de convencimento, e eu tenho certeza, inclusive, que hoje os nossos trabalhadores na nossa rede, eles atendem muito melhor, eles já têm uma outra disponibilidade, eles já se colocam para escutar melhor o nosso usuário, né? Não só para dizer não, não só para dizer isso a gente não faz, enfim, explicar. Às vezes a gente tem que explicar por que não consegue atender na hora, por que tem mais espera. Tem um outro aspecto também, que todos os estudos mostram, que a formação em saúde não prepara o profissional de saúde para comunicar o usuário.
e tem uma assimetria de informação, né, Renan? O médico, o enfermeiro, o psicólogo, ele tem um grau de formação de informação. Ele está entendendo, por exemplo, da doença que acomete aquele paciente e ele sabe compreender por que ela está sentindo aquele sintoma. E ele tem, muitas vezes, pouco preparo para traduzir isso numa linguagem que a usuária, que o paciente vai entender. Um dos grandes... dificuldade da comunicação. Né? Exatamente. Um dos grandes elementos da gestão em saúde que mais nós trabalhamos com a nossa equipe é a forma como a gente comunica o usuário. Né? A forma como explica para ele o que vai acontecer, a forma como explica que a pessoa está internada, a criança agravou, precisa ir para a UTI, vai passar por um procedimento. Né? E isso, às vezes, as pessoas têm mais dificuldade de entender, receber uma informação técnica e gera um conflito, uma confusão absolutamente desnecessária. O médico ele precisa ter muita paciência com isso também. Sensibilidade, capacidade de se comunicar. Né? Porque uma informação muito grande, tem muitas informações que ele precisa passar para aquele paciente que vai conseguir captar poucas informações. Né? Sem sombra de dúvida. Renan, queria fazer uma observação com a população que é interessante. Eu estou em São Bernardo do Campo, a convite do prefeito Luiz Marinho, desde 2009. Hoje eu moro aqui, me sinto parte da cidade, fui muito bem acolhida pela cidade, tenho grandes amigos na cidade. E acho que, num primeiro momento, a nossa grande preocupação, nosso grande investimento foi na reforma e na estruturação do serviço de saúde. Talvez as pessoas não lembrem mais, né? Porque já se passou alguns anos, mas as pessoas retiravam o medicamento na janela. As pessoas não entravam na unidade de saúde para pegar o medicamento. Então, o nosso grande esforço foi em construir, reconstruir serviços de saúde para atender a população, para garantir a ampliação do acesso. Num segundo momento, a gente sempre assumiu esse compromisso. Nós teríamos que qualificar o atendimento, preparar para uma mudança institucional, fazer formação com os trabalhadores, melhorar os processos de trabalho, melhorar os processos de regulação, melhorar os processos mais finos mesmo, né? E eu acho que a gente hoje está fazendo isso. Tanto que a gente tem resultados muito positivos já na cidade, em relação à mortalidade infantil, a redução do número de internações por diabetes, por AVC, por hipertensão. Se as pessoas estão se internando menos por diabetes, por exemplo, é porque ela está conseguindo controlar mais o seu diabetes na forma rotineira, com medicação, com consulta na UBS, e ela agrava, ela agudiza menos. A mortalidade infantil, por exemplo, nós chegamos em 2015 a uma mortalidade de 8,5 por 1.000 nascidos vivos. Isso é uma das melhores mortalidades do Brasil, comparáveis a alguns países da Europa e dos Estados Unidos. Então, é inegável que há um esforço de 8 anos de investimento em saúde, garantindo pré-natal para gestantes, garantindo atendimento e medicação para gestantes de alto risco, garantindo ampliação no Hospital Municipal Universitário com leitos de UTI neonatal, porque hoje as crianças que nascem com alguma possibilidade de vir a óbito são crianças com má formação, são crianças prematuras, de gestantes jovens, adolescentes, gestantes jovens que têm uma tendência a ter bebês com prematuros. Então, é importante que a gente olhe também para esse outro lado, né? Um investimento que às vezes demora um pouquinho mais de tempo para ter retorno, mas que a gente está colhendo esse resultado, né? Odete, mudando um pouco agora do foco, né? E uma questão que os internautas estão cobrando da TV Brno e da Secretaria de Saúde também, essa informação do mutirão de catarata. Né? A gente gostaria de saber como estão as pessoas que ficaram cegas, qual que são o suporte que elas estão recebendo. Perfeito, Renan. Esse é um assunto lamentável, um assunto muito triste, e eu tenho dito, e falei inclusive para os usuários, para as famílias, falei na imprensa, que é uma experiência que eu vou carregar pessoalmente e profissionalmente para o resto da minha vida. Eu e muitos profissionais, trabalhadores da minha equipe. Porque se a gente escolhe trabalhar com saúde, nenhum de nós escolhe isso de forma gratuita ou esperando enriquecer, né? A gente faz isso porque a gente escolhe, acha que tem sensibilidade, quer cuidar das pessoas. Foi um episódio muito lamentável, queria novamente registrar isso. Mas desde o momento em que isso aconteceu, acho que nós tomamos uma decisão pautada, inclusive, por uma orientação do prefeito Luiz Marinho. Nós vamos fazer
tudo, absolutamente tudo que está ao nosso alcance e além para a gente, primeiro, atender os pacientes acometidos do acidente, atender os seus familiares. E nós vamos investigar isso e nós vamos trabalhar com toda a informação e a transparência possível. E eu penso, Renan, que nós cumprimos essas premissas que nós estabelecemos para nós. Falei sobre o assunto desde o primeiro momento, por iniciativa nossa, nós fizemos nota para a imprensa, dei muitas entrevistas no primeiro momento, relatando o que estava acontecendo, como é que nós estávamos atendendo as pessoas. Todas as pessoas que passaram pelo acidente foram atendidas, nós mobilizamos os hospitais todos de fora da cidade, porque precisava ser hospitais que tivessem atendimento oftalmológico especializado para internar essas pessoas. As pessoas foram internadas, foram tratadas. Nós continuamos atendendo essas pessoas, não só na oftalmologia, mas em todas as suas necessidades. As pessoas receberam óculos, as pessoas que querem colocar uma prótese no olho lesionado, nós estamos fornecendo a prótese, nós oferecemos atendimento assistencial e psicológico para as famílias e para esses pacientes. Tudo, absolutamente tudo aquilo que estava no âmbito da saúde fazer, nós não medimos esforços, custos e algo nenhum. E eu não acho que estou fazendo isso e estou fazendo propaganda disso. Estou fazendo isso porque assumimos que isso é um dever nosso, uma responsabilidade nossa, e eu estou aqui enfatizando que a gente cumpriu este elemento. Abrimos um processo de investigação em relação a esse episódio, porque nós tínhamos muita convicção desde o início, pelos elementos iniciais do acidente, nós tínhamos a clareza que este acidente não estava relacionado ao hospital. A literatura, os estudos mostram que as infecções de sítio cirúrgico, as infecções cirúrgicas, elas acontecem por alguma falha no procedimento cirúrgico, no ato cirúrgico, e não em função do ambiente hospitalar. Os estudos mostram isso, a mais de 90%. Muito rapidamente após o acidente, nós olhamos o ambiente do hospital, olhamos os laudos da vigilância, olhamos a flora bacteriana do hospital. Cada hospital tem a sua flora bacteriana, tem o seu conjunto de bichinhos. Um hospital sem bactéria não cuida de doentes. Então, o hospital tem, claro, bactérias lá dentro, vírus, enfim. Mas ele tem isso sob controle. Quando nós vimos o resultado da bactéria, nós também tivemos muita segurança de que a infecção não era uma infecção de ambiente hospitalar e que devia ter acontecido alguma falha durante o processo cirúrgico. Criamos uma comissão técnica para investigar este episódio, tendo a clareza de que, como é uma questão técnica, o nosso estudo, a nossa análise, feita por uma comissão formada por médicos e por enfermeiros de centro cirúrgico, enfermeiros da vigilância, eles iriam, inclusive, poder ser um subsídio para as autoridades imputar a responsabilidade. Porque a Secretaria de Saúde ou a comissão não tem a responsabilidade, não tem a competência de acusar, de responsabilizar. Não foi isso que nós fizemos. Mas nós fizemos um processo de apuração rigorosa, com base em critérios técnicos, para identificar o que foi que fugiu da normalidade naquele dia. Então, essa comissão convidou o médico, convidou a equipe de assistência que participou da cirurgia, a nossa vigilância conversou com todos os pacientes, revisamos todos os processos, os protocolos, checamos o material que foi usado na cirurgia, e a comissão, com base, inclusive, nos relatos da equipe, a comissão constatou algumas falhas no processo de trabalho. Aliás, nós também olhamos o ambiente do hospital. O ambiente do hospital, nós fizemos análise da água das torneiras e pias do centro cirúrgico, fizemos análise do ar-condicionado para saber se estava contaminado. Não apareceu nenhum problema que pudesse ter contribuído com esse acidente. Contudo, do relato da equipe que trabalhou nesse dia e da documentação que eles apresentaram, que a empresa contratada apresentou, ficou evidente que teve um instrumento usado na cirurgia em que ele não apresentou a comprovação da esterilização. É importante que a população que é leiga compreenda que todo o processo que entra em contato com o paciente numa cirurgia, ele precisa ser esterilizado, uma barreira de proteção.
desde o avental cirúrgico que o médico usa, é um avental estéril, né, até o medicamento usado, o medicamento estéril, o instrumento tem que ser um instrumento esterilizado. E todo o material esterilizado, ele tem uma etiqueta que comprova essa esterilização. Tem um integrador biológico que, quando ele passou pela autoclave, ele muda de cor, comprovando que a esterilização foi efetiva, né, e que, portanto, ele é um material seguro. Dos vários instrumentos e materiais usados nesse dia, um deles, uma espécie de copinho, não se conseguiu comprovar a sua esterilização. E este copinho teve um papel copinho, na forma mais simplista de falar, teve um papel muito importante no processo da cirurgia, porque foi o material, a cúpula, onde foram diluídos líquidos para fazer a asepsia dos pacientes. A conclusão que essa comissão, que essa comissão concluiu foi de que esse material não estava estéril, porque, inclusive, nós demos prazo para a empresa e para a equipe comprovar o processo de esterilização e não houve a comprovação, então esse material estava contaminado. E, durante o processo de trabalho, essa bactéria ela foi contaminando pacientes até perder a sua eficácia pelo uso da medicação. Nós concluímos isso, apresentamos isso para as próprias famílias, em primeiro lugar, encaminhamos este relatório para o Ministério Público, que é a autoridade formal constituída no Estado para fazer, se for o caso, o indiciamento, a responsabilização de todos os envolvidos, né? E também prestamos contas, esclarecimentos para um conjunto de outros grupos, inclusive a Câmara de Vereadores. Aliás, assim que houve o episódio, isso foi na semana do Carnaval, na primeira sessão da Câmara, eu me convidei para ir até a Câmara de Vereadores, durante uma sessão, para informar a Câmara de Vereadores, que é o Legislativo, que é quem representa também uma parcela da população, né? Então, fui lá para informar eles do que tinha acontecido e me coloquei à disposição, inclusive, para prestar mais esclarecimentos para que eles tivessem interesse. Fiz contato com todos os vereadores da Comissão em Saúde, presidida, inclusive, pelo Dr. Fábio Landi, vereador, médico também da nossa rede. E, após a conclusão dos resultados, novamente estou à disposição para a Câmara, quiser conversar, quiser me ouvir as explicações. Então, tenho toda a tranquilidade, a segurança que nós conduzimos esse processo com ética, com respeito e com a firme decisão de que eu não poderia voltar atrás, né? Mas que nós tínhamos que fazer tudo o que era possível para que a gente atendesse a população e que esse processo siga com a responsabilização de quem é devido. Para concluir, eu queria dizer que, de forma alguma, eu penso que houve intenção, houve dolo nesse processo. Mas eu tenho clareza que o trabalho em saúde, ele é um trabalho pautado por protocolos, por rotinas, e não houve nenhum dos profissionais envolvidos na cirurgia que disse que desconhecia o protocolo, que disse que desconhecia a importância de ter a segurança do material esterilizado. Mas falhas acontecem. Um descuido, um piscar de olhos pode colocar em risco, né, a segurança do paciente. Então, fizemos a nossa parte, encaminhamos agora para a autoridade que vai dar conta e vai seguir, encaminhamos inclusive para o Conselho Regional de Medicina, para o Conselho Regional de Enfermagem, para que cada instituição adote as providências no seu âmbito de atuação. E os familiares também que queiram dar algum depoimento, queiram falar com você mesmo, né, Odete? Eles estão disponíveis tanto pela TV Bernot quanto pela Secretaria de Saúde. Renan, né? Eu visitei pacientes internados, conversei desde o primeiro dia que soube do assunto, com as famílias, todas as famílias elas têm o meu telefone, elas ligam para mim e para toda a minha equipe. Tenho certeza que a gente construiu esse vínculo de muita proximidade, como é uma característica nossa. Agora, Odete, a questão do H1N1 aqui em São Bernardo, a gente gostaria de saber como que vai funcionar a campanha, quanto tempo vai levar, quantas doses serão disponibilizadas. Perfeito, Renan. Esse é um assunto, eu acho, de grande importância. É importante também que a população tenha informação sobre sobre a gripe, sobre o vírus do H1N1. Primeira coisa que eu quero esclarecer. Teve um surto restrito ao Hospital de Clínicas de São Paulo. Um hospital grande, muito movimentado. Esse surto não está espalhado no estado de São Paulo, não há um surto do H1N1, de gripe, aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Isso é muito importante, porque é a mesma coisa que o Zika.
Num primeiro momento, parecia que o Zika ia se espalhar pelo Brasil todo e que as gestantes, com certeza, com Zika, teriam bebês com microcefalia. E eu dizia, muito cuidado com isso, porque a ciência ainda sabe muito pouco sobre isso. E a gente atravessou o período mais crítico da dengue, do Zika, né, sem ter situações de epidemia aqui na cidade, controlado, né, enfim, com todo um processo sem desgaste. Mesma coisa com o H1N1. Nós não estamos vivendo uma situação de surto, mas o desespero, muitas vezes, o pânico da população, coloca em risco até mesmo a segurança, né? Você atender adequadamente aquelas pessoas que estão acometidas. A vacinação contra a gripe do H1N1, no Sistema Único de Saúde, ela faz por grupos prioritários. Sempre foi assim e este ano também é assim. Não é toda a população que é vacinada, porque o mais importante é você reduzir o número, né, de circulação desse vírus. Então, você não precisa imunizar obrigatoriamente a toda a população para você ter o vírus sob controle, né? Você tem que imunizar parcelas mais sensíveis dessa população, que mais correm riscos, e você mantém o vírus sob controle. Então, nós, este ano, em função desse surto antecipado que teve no Hospital de Clínicas, o Estado e o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado, que é quem coordena esse processo no Brasil, decidiram antecipar a vacinação. Na região metropolitana de São Paulo, São Bernardo faz parte, nós começamos nessa segunda-feira a vacinar todos os trabalhadores de saúde dos hospitais, dos serviços de urgência, do SAMU. Isso já é uma primeira medida para reduzir a circulação do vírus nesse ambiente, no ambiente hospitalar, no ambiente de UPA, de urgência e emergência, em que há uma propensão, né, a mais suscetibilidade a infecções e a vírus. No próximo dia 11, nós começamos a vacinar crianças de 6 meses até 5 anos de idade, gestantes e aquelas mulheres, aquelas mamães que acabaram de ter bebê, as chamadas puérperas, e vamos também vacinar os idosos com mais de 60 anos. Nós começamos nesse dia, não vamos vacinar todos. No dia 18, a gente abre também a campanha de vacinação para aquelas pessoas que têm doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, né, que também ficam mais suscetíveis a uma gripe. E no dia 30 de abril, todos esses grupos podem novamente ser vacinados, ou seja, né, tem nova oportunidade para começar a campanha. Se não se vacinou antes, no dia 30 a gente faz a campanha, é um sábado, as nossas unidades estarão todas abertas, dia de vacinação, e ela se estende até 20 de maio. Então, eu peço para a população muita calma. Nós estamos recebendo a vacina em lotes, nós não temos vacina para toda a cidade, né? Não há como ter vacina disponível para toda a cidade, por isso que a gente prioriza os grupos, aqueles grupos que são mais vulneráveis, que pode ter um agravamento com a doença, se for H1N1. Importante também destacar isso, se for H1N1, né? Porque, como disse recentemente um médico muito famoso, o Dr. Drauzio Varela, gripe a gente cura com repouso e canja. Então, é importante que a população também saiba de alguns cuidados, Renan, básicos. A criança acordou indisposta, com algum sintoma de gripe, é melhor manter a criança em casa e não levar para a escola. Proteja ela, deixa ela em casa em repouso, que ela pode se recuperar, o organismo vai se recuperar e não cenar se apenas um resfriado, né? Mesma coisa, você acordou com faringite, com algum mal-estar no corpo, avalie se é o caso de você ficar em casa de repouso. Se tiver febre, procure o serviço de saúde. Importante também dizer que não se tem um teste para o H1N1. Né? O diagnóstico é clínico, a classificação no serviço de urgência se dá pelos sintomas que a pessoa apresenta. Então, eu chego no serviço de saúde, tenho mais de 60 anos, ou sou uma gestante, estou com dor no corpo, estou com dificuldade de respirar, ela vai ter uma classificação. Agora, chega eu no serviço de saúde, que estou fora do grupo de risco, sou alérgica apenas, estou, aliás, com uma alergia, né? Mas estou me sentindo indisposta, então vou ter uma outra classificação, porque a gente atende primeiro aqueles que têm maior risco de vida, né? Então, tem algumas variáveis, mas a população precisa confiar no serviço de saúde, precisa que, por mais às vezes que ela ache que esteja atrapalhado, está funcionando, ela vai ser bem atendida e a gente vai atravessar também esse episódio, com certeza, sem grandes preocupações.
Odete, nós estamos chegando no final da nossa Bernon Entrevista, tá? Agora uma pergunta que chegou de última hora até pela Cíntia e pelo Marcos, agradecer aos dois nossos produtores, tá? Que o São Bernardo pediu um empréstimo que já está indo para o Senado de 59 milhões de dólares, né? Para o Serviço de Saúde de São Bernardo do Campo. Por que vocês pediram esse empréstimo e em que será investido, caso aprovado? Muito bem. Essa é uma grande e boa notícia que nós tivemos ontem, né? Na verdade, ontem eu acho que a gente quase superou a última fase de aprovação desse empréstimo. Esse empréstimo foi aprovado ontem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é a última fase de aprovação institucional antes da assinatura do contrato. Nós chamamos esse projeto de BID 2. Nós tínhamos um BID 1, que foi uma operação de crédito, e é um recurso externo que o município consegue captar com um juro muito baixinho e um prazo de pagamento a longo prazo, 25 anos. E é um recurso de capital que você consegue muito rapidamente fazer grandes investimentos na cidade. Então, com o BID 1, por exemplo, nós reformamos muitas e muitas unidades básicas de saúde. Nós estamos reformando a policlínica da Ítalo 7 com esse recurso, né? E pedimos o BID 2. Grande notícia, o BID 2 vai construir um novo hospital de urgência para substituir o Hospital de Pronto-Socorro Central. Então, eu tenho muita convicção que nós vamos conseguir acelerar agora a assinatura deste contrato com o Banco BID e que nós vamos poder licitar as obras do futuro hospital de urgência. Eu gostaria muito que o prefeito Luiz Marinho fosse o primeiro a falar isso, mas como vocês me perguntaram, eu não posso deixar de dizer, né? Nós vamos com certeza conseguir construir, dar ordem de serviço do hospital de urgência ainda no segundo semestre deste ano. Importante, a gente construiu o hospital de clínicas. O hospital de clínicas hoje atende e é responsável pela internação de uma grande parcela da nossa população. O Hospital de Clínicas hoje faz cirurgia ortopédicas, faz cirurgias cardíacas, faz neurocirurgias. Mas nós precisamos de um novo prédio para o nosso hospital de urgência. Porque o pronto-socorro central, por mais que a gente melhore internamente, por mais que a gente... Precisa de espaço, né? Precisa de espaço, ele tem um modelo de construção muito antigo que não consegue mais concluir. Então, essa é uma boa notícia, essa cidade merece e terá um novo hospital de urgência muito em breve. Odete, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Melhore ainda mais a saúde de São Bernardo do Campo, né? Que para quem viveu 2008 para trás, viu o crescimento que tem, ainda está muito aquém do que poderia estar, do que o necessário, né? Mas com certeza evoluiu bastante. Estamos no caminho certo. Todos da TV Bernon, obrigado e até a próxima.